até já disse, acho que um dia disse esse poema, ele tem um nome poético, já não me lembro, e também já não me lembro o nome dele, mas do poema eu lembro. O Alzheimer é terrível, tiramos os nomes da cabeça, mas cá vai o poema. O poema foi feito por um professor de física, como eu disse, e dirigido sobretudo àquilo que ele considerava ser, peço desculpa da palavra, porque ela não deve ser aplicada à nossa profissão, os cínicos. Ele falava que havia professores que percebiam perfeitamente que do modo como trabalhavam não ensinavam todo mundo, aquela história do costume, mas continuavam fazendo o mesmo, condenado à ignorância, muita gente. Esse é um dos principais dramas que a educação enfrenta hoje, não é? A corrupção moral, ética. Mas pronto, vamos adiante. E poema. Entretanto, são 11:02, são 15:02 em Portugal, 14:02. Na próxima semana que já são 15. Né? Não esqueçais de adiantar 1 hora no dia 31. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Como essa pedra cinzenta onde eu me sento e descanso, como esses pinheiros mansos em serenos sobressaltos, como essas aves que gritam em babadeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma. Já me enganei no poema. É fermento. É fermento, Lacre e sedento. Vamos lá, Luís. De focinho pontiagudo. Pontiagudo. Pulsando através de tudo no perpétuo movimento. Então Luís vai fazer jogral comigo, ou eu com o Luís. Eles não sabem que cantar a música. É verdade. Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base, fusta, capitel, arco em ogiva, vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia que era torta de alquimista. Mapa dos mundos distantes, rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança colombina e arlequim. Passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, autoforno, geradora, cisão do átomo, radar, ultração, televisão, desembarque em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida. E que sempre que um homem sonha, o mundo pula, avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. Muito obrigado, Luís, pelo auxílio. Como já percebeste, eu me esqueço dos nomes, me esqueço das coisas e estou a chegar ao fim da jornada. Vós a continuareis. Hoje nós temos um aniversariante, não é, Francis? Está aí o Bruno. Não sei se mais alguém faz anos, não é? As senhoras não fazem, é evidente, mas se algum cavalheiro fizer anos, ele canta os parabéns. Pronto, e chegamos às 10:05 do Brasil. Penso que será a altura. E aqui está o Conrado, que ficou de vir aqui, parece que virá. Bom, é outra questão. Zizi? Sim, amigo Zé. Como anda, mulher? Como tu sabes? Delzima, vamos marcar então um encontro, não é? De vez em quando olho e vejo as pessoas aqui. Estão 27, está metade do que costuma estar. Não sei se é por ser sábado, aleluia, da ressurreição, que estejam, enfim, em família. Mas pronto, vamos lá. Vamos começando, está bem, Zizi? Tudo bem. Então, vamos começar. Podemos trabalhar com os guardiões hoje para ajudar a organizar e gestar nosso tempo? Tudo bem? Eu não me oponho, estamos em sociocracia. Mas, bom, eu penso que já seria tempo das pessoas perceberem que têm tempo de falar
não fosse necessário alguém ser guardião de tempo. Compreendes, Isidro? Só por isso. No resto, dar a palavra, acho que sim. Acho que esse deve ser um guardião atento. Mas fareis como quiseres. Vamos lá. Como acharem melhor. Hoje, a construção que nós estamos fazendo, amigos, era com relação à tutoria, né? Então, na última reunião, no nosso encontro, nós tivemos essa construção com o Conrado e com a Marta Caldas, e hoje o amigo Zé tinha colocado que continuaria essa construção de tutoria. Foi isso. Sim, senhor. Bom, eu já vos tinha falado da necessidade de colocar-te na sala de aula virtual, aquela sala do Google, as vossas evidências da aprendizagem e, entre elas, colocar registros, ou em brasileiro, registros, de vossas tutorias. Como decorreu, que perguntas fizeram, qual a reação do tutorando, o que foi que ele pesquisou, se já pesquisou, que dificuldades encontraram, tudo isso deve fazer parte de um registro escrito, ou de outro modo, colocado na sala de aula virtual. Nós estamos a trabalhar em sala de aula, em aula. Mas hoje eu poderei fazer convosco, é sempre uma simulação, portanto, nunca se sabe o que é que sai, mas eu fiz milhares e milhares de tutorias, muitos milhares, e é sempre a primeira vez. A tutoria é um ato expositivo que requer duas coisas, fundamentalmente. Primeiro, uma gestão da imprevisibilidade. A pessoa tem que estar presente. Quer o tutor, quer o tutorando. Estar presente significa que antes não preparou absolutamente nada, a não ser a si mesmo, para entrar em diálogo, em comunicação com o outro. E quando eu faço esse exercício pela internet, eu estou a fazê-lo para alguém, eu não sei quem. Para uma pessoa em particular, mas para todos ao mesmo tempo. Então, é uma simulação. É que o segundo quesito, o segundo requisito, para além da gestão da imprevisibilidade, é que terá de haver um contexto favorável ao diálogo e à pesquisa. Então, teremos de ter a nosso alcance instrumentos de comunicação, de recolha de informação para a prática da pesquisa, e teremos de ter um momento em que a pessoa comunica aquilo que aprendeu. Este segundo requisito, ele pode ser diacrónico, porque o tutorando pode precisar de mais tempo do que aquele que acontece na presença. Ele vai estar fazendo a sua pesquisa e depois traz. Houve alguém que um dia me perguntou não, é uma afirmação, e aliás há muita gente, todo mundo até, não é? Me diz a mesma coisa. Que quando nós juntamos, reparei bem o que eu digo, eu não digo substituir o instrucionismo pela aprendizagem. Eu digo juntar a instrução com a aprendizagem. É bem diferente. Não se joga o menino fora com a água do banho. E quando se faz esse exercício de aproveitar aquilo que sabemos fazer, que é ser professor, que é ser educador, ou seja, a instrução, e lhe juntamos algo novo, é nesse momento que nós estamos neste processo formativo. Vamos juntar à sala de aula práticas do paradigma da aprendizagem. Então tem de haver um contexto favorável à aprendizagem.
Esse contexto pode ser uma sala de aula, mas que não seja sala de aula. Já. É um espaço de aprendizagem, compreende? Espaço de aprendizagem. Porque nesse segundo quesito, ou requisito, queiram chamar, para além da gestão da imprevisibilidade, porque o ato humano é imprevisível, ninguém sabe o que o outro vai fazer, porque vai fazer. Por isso é que é inútil fazer planificação. Então, esse espaço não pode ser apenas um espaço. Tem um espaço presencial que pode ser numa sala de aula convertida em algo diferente. Eu não vou falar da sala de aula invertida, nada disso, porque isso é uma treta. Pode ser uma biblioteca, pode ser a internet, lógico, em qualquer lugar. Pronto. Então, com tudo isto, eu estou a falar nisto porque antes de fazer uma simulação convosco, o que é uma tutoria, eu estou a preparar uma cartinha. Eu tenho que pedir autorização a alguém para fazer esta cartinha, que tem a ver com o que eu estou a falar. No quadro da instrução, o que acontece? Há um único espaço, a sala de aula. Podem até utilizar outros, mas é sala de aula. Em que um professor, ou melhor, um dador de aula, tenta ensinar algo a um conjunto de educandos, pensando que ensina, e, enfim, o resultado nós sabemos qual é. No caso da aprendizagem é bem diferente. É bem diferente. E quando, em Portugal, se continua na universidade, na formação do professor, a dizer aos formandos que o centro do processo de aprendizagem é o aluno, continua-se a trabalhar no quadro da instrução e sala de aula em que o centro é o professor. Portanto, este drama tem a ver com a avaliação do desempenho. Eu já vou fazer a simulação, não se preocupem que eu não me esqueço. Mas é preciso chegar aqui. Avaliação do desempenho de professores. Há uma regulamentação com os anexos, falam de percentagens, de observação de sala de aula, essas tretas todas. O que acontece é que os ministérios, os dirigentes, os administradores, pressupõem, tomam como líquido que o professor trabalha em sala de aula. E se o professor não trabalhar em sala de aula, como é que fica a avaliação do desempenho? E se eu vos disser que na lei de base do sistema educativo, em nenhum das centenas de artigos aparece a expressão sala de aula? Porquê é que há sala de aula? Se na lei não aparece. E porquê é que alguém vem observar um professor a partir do princípio de que ele está em sala de aula, quando ele não está? O que é que ele vai avaliar? Terceira questão. Iremos permitir que isso aconteça? Porque se alguém quiser avaliar alguém em sala de aula e a pessoa não trabalhar em sala de aula, isso é indício de crime de assédio moral. Porque a pessoa que vem avaliar não tem fundamentação legal nem científica para fazer isso. Por que é que eu estou a falar isto? Porque é um caso concreto que está a ser vivido por alguém que está aqui neste momento. Eu não quero que se identifique, se não quiser. Mas eu vou escrever e porque é que eu falo disto agora? A partir de 4, 5 de abril, eu vou tornar as minhas cartinhas aos redes em perguntas dirigidas ao novo Ministro da Educação. Perguntas respeitosas, objetivas e que requerem resposta respeitosa e fundamentada. Claro que ninguém vai responder, mas quem cala consente. E a primeira das questões que eu vou colocar é exatamente essa.
Avaliação de desempenho, meus amigos, agora para terminar esta lenga-lenga, é só uma. Escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores. Valores transformados em princípios conduzem a projetos. Projetos são coletivos. Ninguém sozinho em sala de aula. E porquê é que eu falo isto? Porque quando se fala de avaliação de desempenho, fala-se de solidariedade. Qualquer escola, qualquer projeto tem que ter um perfil do educador. Um perfil. E a partir desse perfil, eu já publiquei numa das minhas cartinhas, mas posso enviar-vos, as da Ponte, o perfil do educador da Ponte, eu mando-vos. Na escola da Ponte fazia-se avaliação de desempenho, mas não é como essa treta de observar a aula e não sei o quê, que isso não serve para nada. Ok. Quando no projeto Âncora, para não estar a falar só de Portugal, algum dos professores não cumpria o perfil, o que acontecia? Fazia-se uma avaliação de desempenho. E qual era a conclusão do processo? Perguntávamos quem poderia acompanhar aquele colega ou aquela colega durante meio ano para que ele conseguisse cumprir o perfil. E a avaliação de desempenho estava feita solidariamente. Não é caça à bruxa, nem classificação. É ajuda, interajuda. Isso é avaliação de desempenho no quadro de uma escola do século XXI. E agora vamos, não sei se querem perguntar alguma coisa sobre isto, senão passaríamos a uma simulação. Ninguém quer perguntar. Então, O Luiz está com a mãozinha levantada. olá, Luís, então. Olá, Zé. Só para te deixar descansar um bocadinho, dizer que a situação que tu estavas a relatar foi uma situação que se passou aqui na minha escola e eu vou contar em um minuto o brilhantismo desta nossa tutora Ana. Combinámos, ela tinha 2 aulas observadas na mesma semana, uma na segunda e outra na sexta. E nós combinámos que ela na segunda-feira ia fazer a tutoria como tem estado a fazer sempre com os seus alunos. E na sexta iria tentar dar uma aula para a avaliadora perceber a diferença. E a avaliadora entrou na segunda-feira e deu de caras com a Ana e com a outra tutora no espaço. Eram 2 professoras dentro do espaço e ela ficou incomodada. Ficou a olhar e ficou a observar aquela aula, entre aspas, que ela ia observar, correu lindamente, os alunos a trabalhar nos seus planos, as suas questões e as suas pesquisas. Na sexta-feira ela voltou e a Ana teve um princípio de aula instrucionista. Pronto, sem dizer nada aos alunos. E os alunos ficaram inquietos. Perguntavam à professora, o que está a fazer? O que está a fazer? O que é isto que estamos aqui a fazer? E ficaram inquietos, começaram a ter comportamentos fora do que é normal. No final das 2 aulas, a avaliadora fez um pequeno balanço com a tutora e disse, e, efetivamente, eles estavam melhor na primeira aula que eu vi. E a Ana disse, pois é que não é uma aula, aquilo não foi uma aula, aquilo foi um espaço de aprendizagem. Portanto, a senhora ficou convencida, metade convencida. Na segunda metade ela perguntou, então, mas assim os alunos aprendem, como foi na primeira aula? E a Ana perguntou, e a senhora vinha cá ver numa aula se os alunos aprendem? E ela ficou sem resposta, não é? Portanto, é pelo convencimento, é pela prática que nós podemos dar a volta a isto, não é por grandes teorias nem grandes conversas. E, portanto, passou-se este episódio e venho ao próximo. Bom, Luís, eu não estava a referir-me, não estava a referir o caso concreto, mas te agradeço ter falado. Agora, o que eu te peço é que, se tiveres um tempinho, escrevas isso que tu disseste, né? Essas situações, porque vai ser delicioso eu escrever sobre isso e não vou falar que é da Manuel da Maia, porque isto vai acontecer em outros lugares. Aliás, já está a acontecer noutra escola, creio que na escola da Ruth, se ela estiver aí, que apareceram por lá uns personagens que foram, não é? Sabes alguma coisa, Luís? Eu só ouvi rumores, não é? Não sei se sabes. Eu falei com a Ruth, mas ela não me contou tudo. Ela não está aqui, acho eu. Ela não me contou tudo, ok? Portanto, ela guardou para si algumas questões mais melindrosas, mas sei que aconteceu, sim.
Vai acontecer com todos, todos. Na medida em que nós vamos evoluindo neste processo de formação e transformando a nossa prática, vão aparecer os burocratas todos a fazer assédio moral, porque desde que não esteja na lei e não esteja fundamentado nas ciências, é indício de assédio moral. E o assédio moral é crime. Portanto, eu não quero chegar aí, mas é bom que as pessoas percebam que a ditadura já acabou há muito tempo, pelo menos em Portugal, não é? Então, vamos ver se nos entendemos. Luís, manda-me assim, exatamente esse relato, em discurso direto, que é para eu trabalhar e aquilo que eu pretendo fazer já agora, não sei se estou a incomodar-vos, é fazer uma sequência de perguntas ao Ministério da Educação, tranquilamente, construtivamente, mas fazê-las. E exigir uma resposta fundamentada. Não é eu acho, ou a regulamentação. Né? Eu dou sempre o exemplo do decreto 55. Não é? O decreto 55. Diz. Só para dizer que nós temos que esperar agora um pouco para saber que políticas vão ser implementadas por este novo ministro. Diz-se, e tem o valor que tem, diz que ele é muito liberal e que acredita em coisas que nós também acreditamos. Vamos ver se isso corresponde à verdade aqui em Portugal, não é? Porque depois as pessoas vão para o governo e deixam de acreditar naquilo que acreditavam, muitas vezes. Ok. Estava aqui um pequeno solilóquio com a Ludmila. Aqui nós estamos com duas origens de intervenção, Portugal e Brasil. Mas a lei de diretrizes e bases é idêntica à lei de base do sistema educativo. Só não tem o artigo 48º. Então, qualquer assunto que nós estamos agora a conversar, neste caso com Portugal, tem a ver com o Brasil. Mais tarde ou mais cedo vão ter problemas do mesmo tipo. Ok? Quanto ao ministro novo, eu guio-me pela plataforma eleitoral, pelo programa eleitoral para a educação. É isso que ele vai ter que fazer. E fiquei feliz porque é o Ministério da Educação, Ciência e Inovação. É muito engraçado, porque continua a haver o Ministério do Ensino Superior, não é? Ou pelo menos uma secretaria, como se fosse separado do resto. Bom, está adiante. Vamos ver. Então, Luís, se tiveres um tempinho, escreve, está bom? Claro. Eu queria começar isso antes de ir a Portugal. Então vamos lá fazer um pequeno jogo, porque é um jogo, é uma simulação. Alguns já fizeram comigo. Se alguém quiser fazer de tutor, pode fazer. Eu fico aqui observando. Podem fazer isso na sala de aula virtual, com o vosso tutor. Aliás, temos que ver isso durante esta semana. Cada um dos tutorantes vai ter um tutor para acompanhar na sala de aula virtual. Vamos lá. Eu pergunto a uma pessoa, uma qualquer destas 40 e tal almas que aqui estão neste momento, quem quer interagir com este velho? Quem quer ser tutorante? Vá lá. Ora já, Carolina Serrão e Thaís de Moraes. Ora bem, então vamos lá. Carolina e Thaís. Sai. Cá estou. Está difícil aí. Vamos lá. Foi o meu filho que entrou aqui na sala. Carolina, onde é que tu moras? Onde moras? Em Sintra. Sintra. Qual é o nome da tua rua? Beco da Amoreira. Ok. Por que é que ela se chama assim? Não faço ideia. E tem alguma amoreira aí? Não. Se calhar Ok. já teve. Se calhar. Eu de vez em quando vou fazendo uns comentários. Um dia, eu não vou dizer qual foi a cidade nem o município, que eu não quero, enfim, questionar, mas fui a uma cidade, pode ser que foi em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, isto, onde o nome da cidade é o nome de um pássaro. No centro da praça, no centro da cidade, tem um obelisco com um pássaro em cima. Eu perguntei
Primeiro, porque é que se chamava assim? Ninguém sabia. Mas depois houve uma pessoa que diga, é o nome de um pássaro. Eu perguntei, esse pássaro, tem muitos aqui? Não, extinguiram-se. Ok. Então temos aqui já um ponto de partida para um roteiro de estudo. Se é a Rua da Amoreira, certamente que havia amoreiras aí. Já viram que com alunos, não com adultos, né? Eu estou a falar com adultos, mas esta é uma formação isomórfica. Se tu perguntasse a uma criança que mora na tua rua, porquê é que é a Rua da Amoreira? A criança não saberia. O pai e a mãe também não. Como tu não sabes. Pronto, e não tem mal nenhum. A questão é que com a criança tu poderias entrar pela Amoreira dentro. Ou seja, o que é a Amoreira? Da Amora, não é? Qual é o bichinho que se dá muito bem na Amoreira? O que é que ele produz? Olha a sequência de perguntas para um roteiro de estudo Sim, sim. sobre a Amoreira. E depois, história. Esta rua teve amoreiras? Certamente que sim. Então, a criancinha vai ter com os avós, com os bisavós, perguntar, certamente eles vão dizer que sim, que havia. Depois, a pergunta, porque é que não há hoje? E aí entrarias na educação ambiental. Estão a ver? Quando eu falo que na tutoria nós temos a ter uma boa gestão da imprevisibilidade, é porque nós teremos de ter dentro de nós tudo aquilo que é currículo. Tudo. Ok? E propor à criança a busca, a pesquisa, de modo a encontrar a origem da perda das amoreiras, da perda do passarinho lá da outra cidade, porque é que depois da amoreira podias entrar pelas árvores, enfim, imagina já aquilo que é. Mas vamos agora a outra questão. Esta está arrumada, tem a ver com currículo de comunidade. Explicar porque a partir da Rua da Amoreira eu iria partir para a geografia. Iria propor aos meus alunos pegassem num mapa e situassem a Rua da Amoreira. E na Rua da Amoreira situar a sua casa. E dentro da sua casa saber quem mora junto à sua casa. Currículo de vizinhança, currículo de comunidade, círculo de vizinhança. Isso é para depois, daqui a bocadinho já vou falar o que é que nos espera a partir de maio e abril. Bom, vamos então passar para outra questão. Aquilo que eu fiz agora, em termos de tutoria, agora lembrei-me da questão do Luís, quando a avaliadora, entre aspas, pergunta se eles aprendem. Aprendem, porque a aprendizagem ela é significativa, não é? E numa sala de aula não é. Então a questão é mesmo essa, não é? Quando se avalia um professor, o que é que se avalia? Carolina e Thaís, vamos lá. Eu agora vou para a Thaís, tá bom? E depois volto para a Carolina. Ok, obrigada. Thaís. Só uma partilha. Eu fiquei com imensa curiosidade em saber porque é que a rua se chamava Amoreira. Então, E nunca tinha tido essa curiosidade. ora, aí está. Quando eu pergunto a uma criança no chão da sala de aula o que é que tu queres saber, ela pergunta, eu posso dizer? Porquê? Porque como a ti te mataram o direito de perguntar, te mataram a curiosidade. Como adulto, tu não perguntas. Ainda bem que tu perguntas, Carolina, mas a maioria não pergunta. Nem pergunta quem sou, de onde vim, para onde vou, nunca. Nem filosoficamente, nem existencialmente. É uma tragédia que a pessoa não saiba perguntar. Mas tu sabes. E, portanto, vai procurar já. Se quiseres, ou se quiseres continuar aqui, porque é que se chama Rua da Amoreira? O que é que tu tens de fazer? Um questionário, consultar os vizinhos, perguntar aos mais antigos, etc, etc. É apaixonante. Se eu tivesse tempo, não tenho, eu vos contaria, vou contar no final, uma historinha sobre isto. E agora a Thaís, fugiu a Thaís, ela viu... Não, eu estou aqui. Estás aí, Thaís. Consegue me ouvir, professor? Sigo, Thaís. Então agora, aquilo que eu fiz há bocadinho com a Carolina foi perguntar com quem ela vive, não é? Quando perguntam uma pergunta dirigida ao currículo de comunidade, onde é que tu moras? Mora com alguém, é a comunidade. Agora vou para o currículo da subjetividade, ou seja, o teu currículo. O que é que tu precisas de saber para que saibas trabalhar de modo que todos aprendam? Eu vou repetir a pergunta. O que é que tu precisas de saber e fazer para
que todos os teus tutorandos aprendam tudo o que têm de aprender? Esta é a pergunta. Eu gostaria que tu me dissesse alguma coisa sobre isso. O que é que tu pensas que precisas de aprender? Assim, a primeira coisa que eu faço quando eu estou a primeira vez com o tutorando é demonstrar uma imensa curiosidade sobre a história de vida dele. E começo a fazer essas perguntinhas que o professor fez à Ana. Depois é que vem a pergunta: o que gostarias de fazer ou de aprender? Mas o que eu, Thaís, preciso saber é, a partir do momento que ele me diz o que ele quer, e alguns dizem de pronto o que é que querem, como é que eu faço a partir de ali para não fugir a esse compromisso? Eu tenho um compromisso, de fato, muito sério, porque, por exemplo, muitas vezes o que ele quer saber é alguma coisa que eu também ainda não sei. E eu o auxilio a ir por vários meios buscar respostas. E eu, por o meu lado, vou buscar também. Eu vou dar um exemplo, professor. Eu tenho aqui apontado, porque eu tenho acompanhado, o professor conhece, aqui nós temos os cursos profissionais em Portugal, e há um que é técnico de ação educativa. Nós estamos falando de miúdos jovens, para ir a partir dos seus 15 até os 17 anos, que vão ser preparados para ajudarem as educadoras em salas de jardim de infância. Então, eles têm que escrever um projeto, que é a prova de aptidão profissional. Muito técnico, muito teórico, muito engessado, mas eles lá têm uma liberdade de desenhar um tipo de intervenção do que querem fazer com aquelas crianças. Então, a primeira vez que eu estive com eles foi perguntar por que escolheram o curso, e eles já tiveram estágio, porque estão no 12º, e qual é o projeto, qual é a ideia que tem em mente para fazerem construções com essas crianças. Então, um deles me disse, que é o Felipe, que está aqui escrito, que ele quer qualquer coisa com autonomia, porque quando ele esteve no estágio pela primeira vez, ele percebeu que a educadora oferecia estímulos para as crianças, mas elas não queriam todas juntas usar os mesmos brinquedos ou o mesmo espaço, e ele sentiu que precisava de autonomia. E aí ele disse assim: Thaís, já que você disse que está aqui para nos ajudar, como é que você me ensina a ajudar aqueles miúdos a terem autonomia? Isto pega um tutor, primeiro me deixa muito feliz, mas me deixa com uma imensa responsabilidade, não é? Porque, a princípio, eu estou a fazer uma relação com um jovem de 17 anos que se preocupa com a autonomia de uma criança de 4. Mas eu, Thaís, então o que eu quero aprender, o que eu preciso aprender para ajudar que ele adquira essa competência é, primeiro, encorajá-lo a deixar que aquela criança extravase a sua autonomia. E depois ensiná-lo como buscar o meio, porque eu também não sei. Entende? Por isso é que eu falo quantas vezes a gente aprende junto com eles ou ouve algo que nunca viu. Isso só um dos projetos, professor, porque eles são 11, eles têm ideias maravilhosas de intervenção com os meninos. Pois tinham, e ainda bem que te encontraram. Eles tiveram uma formação para serem coadjuvantes de alguém. Desculpe só interromper, eu falei no singular e não devia. Eu estou falando em nome de nós, amigos do Marejo, César, o Manel e a Aurora, tá bem? Nós é que estamos juntos passando por isso. Eu entendi, embora eu digo sempre, quando eu falo eu, é o nós que está aqui. Aquilo que nós fizemos agora, um pouquinho, porque o tempo é sempre escasso nestes encontros, foi debater uma pequena problemática. Isto é, eu perguntei o que é que tu precisas, e isto é um ponto de apoio para que eu vá ao encontro, e quando eu digo eu,
ou qualquer um dos que estão aqui, ir ao encontro do que está por detrás da necessidade que ele explicita. Por detrás de uma necessidade explicitada, há uma necessidade que se chama ser humano, pessoa. É neste diálogo de interrogações que nós chegamos ao conhecimento do outro. É isso que chama-se paradigma da comunicação. Quando se estabelece comunicação autêntica, quando há autenticidade, gestão da imprevisibilidade, quando há a criação de um vínculo. É isso. Então, tudo isto tem teoria por trás, mas é como tu dizes, esses jovens recebem teoria pela teoria e a prática é completamente contrário da teoria, não é? A prática é a prática instrucionista, mesmo no jardim de infância, onde as crianças já fazem fichinhas, já fazem letrinha, aquelas coisas todas, enfim, uma tragédia. Então, minha amiga, qual é a necessidade que está por trás da necessidade? Só pergunta, quem sabe a resposta. E a resposta eu vou dá-la. Não deveria, mas vou dá-la porque estamos aqui numa prática de treinamento. Quando eu pergunto algo que é de foro íntimo, ir até à necessidade que está por trás da necessidade, eu estou a procurar, como já disse, estabelecer um vínculo, mas mais do que isso, tentar aprender aquilo que eu mesmo não sei. E tu falaste. Por que é que nós temos de fazer isso? Quase sempre as propostas de tutoria, do peer tutoring, que é uma prática norte-americana, anglo-saxónica, ela é estática. Ela parte da sala de aula para fazer uma proposta de interação dentro da sala de aula que tem um determinado fim. Não há abertura, não há abertura ao novo. É como se o professor soubesse tudo, não tivesse nada que aprender. Então, é nisso que se baseia toda a proposta prussiana e da primeira Revolução Industrial, que o professor Aldo tentou de saber. Um dia, eu gosto mais de explicar através de pequenos episódios, este é mesmo pequeno. Um dia, uma criança me disse, professor, eu estou a estudar o Vista Seda, lembrei-me por causa da Carolina, da Amoreira. Estou a estudar o Vista Seda. Eu fui ao laboratório, nós tínhamos um laboratório, e vi o protocolo do Vista Seda. O Vista Seda dura mais ou menos 2 semanas. 2 semanas de vida. Ele nasce, cresce, e quando ele nasce, se ele não estiver na amoreira, nós temos de colher folhas da amoreira para dar de comer ao bichinho da seda. Ele vai criando corpo, vai crescendo, e ao fim de uns 13, 14 dias, ele transforma-se no bombix, faz o seu casulo, ou melhor, faz a cópula, o casulo, e fica ali. Os ovos ficam no casulo. Mas eu pergunto, professor, quando o bichinho é pequenino, nós damos-lhe folhas da amoreira, porque a amoreira deita muitas folhas nessa altura. Mas quando o bichinho se mete dentro do casulo, tu queres saber, professor, foi tal e qual que ela disse, a folha da amoreira deixa de ter folhas, ficam amarelas, cai tudo no chão. Por que será, professor? Disse, eu não sei, lá está. Eu não sei, mas ela foi mais longe. Olha, diz aqui no livro que a amoreira, por ser uma árvore, respira pelas folhas. Então, se ela não tem folhas, ela vai deixar de respirar? Ela vai asfixiar? Por onde é que respiram as árvores quando não têm folhas? Ora, aqui está. Um dos grandes erros, não é? O primeiro erro é dizer que um ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz e morre. Não é nada disso. E é isso que está nos livros didáticos. E dizer que as árvores respiram pelas folhas. Não é assim. Também respiram pelas folhas. É esta ideia da aprendizagem produzida que vem no manual ou que vem da boca do professor e que fica ali, estático, que o peer tutoring propõe, os anglo-saxónicos.
infelizmente, na educação são assim. Não poderemos ficar por aí. Então eu perguntei à criança, então vamos saber para onde respiram as árvores quando não têm folhas? E fomos. Eu aprendi. Assim como aprendi o que é um ser vivo, que não é nada disso que está nos livros. Não é nada. São erros científicos tremendos que estão nos livros didáticos. Asneiras, besteiras totais. Então, Thaís, se eu quisesse continuar, que agora o tempo está sempre a fugir-nos, eu iria, que a primeira pergunta foi, o que é que tu precisas de saber para... Eu fui ao encontro da necessidade que está por trás da necessidade, e tu, muito bem, citaste um episódio com os alunos. É ótimo. Isto é isomórfico. Bom, Thaís, diz lá, estás com a mão levantada. Eu tenho, porque eu peço desculpas aos colegas, vou tentar ser breve, porque eu queria muito dizer qual foi a resposta que eu acabei. A resposta não, um pequeno despertar na mente daquele aluno, porque eu não queria que ele, claro, ele me fez uma pergunta, também não queria dizer que não sei, e acho que não tem problema a gente ser humilde e dizer que não sabe, mas eu queria muito que ele saísse dali com uma certa empolgação. Era fim do dia, ele estava ali desde muito cedo, mas ele tem um projeto para crianças de 3 anos, eu queria que ele saísse com uma certa empolgação, sabe? E aí... e eu disse, ai meu Deus, Augustinho da Silva, Rubem Alves, clareiem a minha mente, o que é que eu digo agora? E eu lembrei de Leia Tiriba, professora, Universidade Federal Fluminense, tivemos um pequeno vídeo agora no último encontro de alfabetização humanizada. Quando eu era aluna de Sociologia, a Leia Tiriba nos contou, e isso eu comecei a contar para o Felipe, que se preocupa com a autonomia da criança. Aí eu disse, olha, Felipe, eu tive uma professora que até hoje eu nunca me esqueço dela, e ela contou uma cena que eu não participei, mas que foi muito marcante. A Leia disse que chegou num curso de formação, de pedagogia, ali dentro da UF, para jovens professoras, e viu uma atuação dessas professoras com suas crianças. E uma professora disse, vamos celebrar a natureza e o meio ambiente, colocou uma música e disse, eu quero todos vocês, meninos, batendo asas como passarinhos. Acontece que um menino foi para o meio da roda, deitou a barriguinha no chão e ficou a fazer sinais de peixe. E a professora que conduzia a atividade ficou muito incomodada. E ela, fulano, nós somos pássaros felizes, batam as asas, batam as asas. E ele continuou se arrastando no chão como um peixe, disse Leia Tiriba para suas alunas. Só que ela estava ali só para observar as professoras, e a professora puxou o menino pelo braço, abriu seus 2 braços e tentou de tudo que ele ali também fosse mais um passarinho. Eu aí encerrei e disse, Felipe, vá para casa com essa reflexão. Você me falou em autonomia, que se preocupa com a autonomia. Vá para casa com essa reflexão. Nós vamos nos encontrar depois da Páscoa e você me diz o que é que pensa sobre tudo isso. Porque é uma forma em que ele vai evoluir até no seu projeto e na sua intervenção, e que bom que ele não sabe disso, mas que bom que ele traz essa preocupação, essa empatia com essas crianças, quando diz que se preocupou com crianças que não tinham autonomia quando ele fazia o estágio. Vamos lá ver o que é que ele nos diz e que eu tenho oportunidade de trazer para vocês. Muito bem, Cris. Já que falámos de autonomia, eu aproveito para tentar dizer um pouco pretendo dizer no final deste encontro. Eu escrevi, no espaço de 1 mês e meio, escrevi 3 livros, que vão estar disponíveis agora em abril. Eles vão estar disponíveis em Portugal e, posteriormente, no Brasil. E um deles é exatamente, são 200 páginas sobre autonomia dos projetos, autonomia de escola, autonomia do aluno, autonomia do professor. Eu espero ser uma contribuição de reflexões, enfim, que este trading vai fazendo. Eu teria muita coisa agora para falar contigo, Thaís, mas vamos ouvir o que é que o Delsimar e a Bea nos trazem, tá bom? Nós estamos sempre em contato.
Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta também para responder essa sua pergunta, né? O que eu precisaria saber? Eu gostaria de saber, professor, como tutorar uma criança, no caso, uma criança de 10 anos, que não sabe dizer o que quer fazer, que não sabe dizer o que quer aprender. Então, pergunta, a gente, né, estimula, mas a criança não sabe dizer. Aí, como fazer nesse caso? Olha, há muitas maneiras de fazer. Eu era um bruto. Eu, quando perguntava a uma criança, o que é que tu queres fazer, por exemplo? E ela ficava a olhar para mim. E eu perguntava, o que é que tu queres fazer? E ela continuava a olhar para mim. Na terceira ou quarta vez que eu perguntava, dizia, já ouvi. Né? Aí eu voltava, o que é que tu queres fazer? Nada. Ok, então o que é que tu queres fazer? Então o que é que tu queres fazer? Eu cheguei a estar a perguntar 50 vezes. Se uma criança não pergunta, a criança está doente, ou está doente a escola, estão os dois doentes. Quando chegava um momento que ela queria despachar-me, ela dizia, quero fazer matemática. Eu, ok, então tu queres fazer matemática. O que é de matemática? Imagina-me, eu estou, já não me lembro, a regra de 3 simples, ok. E porquê é que tu queres fazer a regra de 3 simples? Ficava calado. Aí voltava, o que é que tu queres fazer? E o que é que tu queres fazer? E o que é que tu queres fazer? Até que ela dizia o que queria fazer. Eu podia estar ali 1 hora, 2 horas, não desistia dela. No momento em que ela dizia o que queria fazer, ou seja, quando ela se libertava daquilo que tinham feito com ela, proibido perguntar, destruída a curiosidade, sempre houve pergunta. É preciso ser chato, bruto, como eu era. Aliás, eu fazia uma pergunta muito mais radical. Quando a criança chegava aos 6 anos à escola, eu não os deixava entrar logo. Chamava uma a uma e perguntava, porquê é que tu vieste para a escola? Minha mãe mandou, ok. E porquê é que tu vieste para a escola? Não ouviu? Ouvi, mas porquê é que tu vieste para a escola? Porque quero aprender. Porquê é que tu vieste para a escola? Porque eu quero ser doutora. Porquê é que tu vieste para a escola? Até o momento em que ela dizia, porque lá dentro tem amigos meus. Ou tenho os meus amigos que estão lá dentro. Quando ela dizia isso, eu deixava entrar. Ou então, quando ela punha uma lágrima nos olhos, eu dava-lhe um beijinho, já não perguntava mais, ela entrava. Porque há um limite. Mas eu perguntava, só entravam quando diziam que queriam estar com os amigos. Que não há outra explicação para uma criança de 6 anos. Não há. A mãe mandou, o pai mandou. Não vai, não. Eu não vou nessa. É o primeiro momento da honestidade na comunicação, da autenticidade. Que é, eu não sei, ou o que é que tu queres, ou é bem difícil, mas é assim, bem. Mas agora o Delzimar já estava ali à espera e agora desapareceu. Delzimar, alô, alô. Como é que está o Rio? Vamos lá. Estou aqui no calor do sertão da Paraíba. Já agora, Delzimar, vamos estar em Campina Grande em breve. Portanto, então, eu vou lá lhe dar um abraço, viu? Então, vamos lá. Pacheco, Tina e todo o grupo, um abraço. A sua fala inicial, Pacheco, foi bem forte, né? Apesar de doce, mas bem forte. Quando se fala sobre a palavra tragédia, né? Eu acho que não tem outra palavra para que a gente possa entender um pouco aquilo que está acontecendo hoje. E a gente está falando de tutoria para alunos e eu estou com uma dificuldade muito grande aqui em relação a professores ou os dadores de aula, como você vem colocando, porque além da gente matar a capacidade das crianças e dos jovens de perguntar, de exercer a sua curiosidade, isso também passou para os professores. Então, os professores também vêm perdendo essa capacidade. Por que os professores vêm perdendo essa capacidade? Porque nós estamos acostumados a trabalhar com respostas prontas, né? Então, como a gente vem trabalhando há muito tempo com respostas prontas, então não só os alunos, como também os professores passaram a se anular também em relação a esses diálogos construídos. Em relação ao assédio moral, isso vem piorando muito. Por quê? Porque aqui, por exemplo, no Brasil, vem acontecendo uma prática muito complicada, que é de colocar fiscais em sala de aula para
para verificar se o conteúdo, se o currículo vem sendo cumprido. E criaram uma coisa aqui chamada de aula-aula, que é uma coisa que vem matando ainda mais a curiosidade e a capacidade dos alunos de perguntarem. Porque, através desse aula-aula, o professor ele tem um tempo limite para abordar cada conteúdo. Então, são 80 conteúdos, por exemplo, por ano, e ele tem que, a cada encontro com aquela turma, obrigatoriamente cumprir aquilo que eles chamam de aula-aula. Então, muitos professores estão fazendo o seguinte: qualquer dúvida ou pergunta do aluno, eles estão simplesmente descartando isso, porque não dá tempo vencer aquilo ali, porque tem um fiscal em sala de aula vendo se ele está cumprindo ou não o conteúdo. Então, essa partilha é uma angústia, porque parece que no âmbito da formação de professores, Portugal e Brasil vêm nessa mesma pegada, infelizmente, né? Então, é mais esse compartilhamento também no âmbito da tutoria para professores. Elzimar, eu vou-te pedir ao Luís, eu não anuncio a origem do assunto, mas põe por escrito e manda-me, por favor. Eu desconhecia essa aula-aula. E por que é que eu estou a falar isto? Em Portugal vai ser muito mais fácil do que no Brasil, mas vai acontecer. A partir do momento em que alguém queira fazer aula-aula no Brasil, nós vamos perguntar por que é que querem fazer aula-aula. Estás a ver o porquê? Porquê? Está na lei? Não está. Na lei brasileira, a palavra aula só aparece uma vez, em sala de aula. E é num artigo específico, não me recordo agora, creio que do ensino superior. Portanto, na lei não está. E, portanto, se eles impõem aula a aula, estão fora da lei. Segundo, qual é a fundamentação científica da aula a aula? Qual é a fundamentação científica da observação de sala de aula para avaliar o desempenho? Qual é? Em Portugal é mais fácil, Elzimar, porque nós temos uma lei de base do sistema educativo, e perdoai a arrogância, que eu ajudei a fazer na Comissão da Reforma do Sistema Educativo, e tem um artigo, o célebre 45º, que hoje é o 48º. Não vou agora dizer o que lá diz, vou apenas dizer-vos que cada vez que eu ia ao Ministério, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, e quando tentavam impor-me alguma coisa, eu dizia: já leram o artigo 45º? Olha, era como apontar a cruz para o diabo. E eles diziam: olha, professor, não, vão ler. Ignorar a lei é crime. Todos têm dever de conhecer a lei. E, portanto, o artigo 48º está lá. Então, é a partir daí. Eu vou tomar atitudes pessoais. Não vou vincular ninguém àquilo que eu vou escrever. Mas em Portugal, como vos disse, a partir da próxima semana, quando eu for para Portugal, eu vou começar a fazer perguntas. Vou começar a fazer perguntas por escrito. E vou divulgá-las o máximo possível, para que realmente nós tenhamos um ministério eficiente, eficaz, não é? E que todos aprendam tudo. É para isso que nós estamos aqui. Bom, parece que ninguém quer falar. Eu poderia estar aqui fazendo simulações de teoria, mas é sempre uma simulação. Quando eu for a Portugal, eu vou estar presencial em alguns lugares. Já agora, para quem me está a escutar e que pode divulgar aos restantes, tem sido muito perguntado o que é que eu vou fazer, ou o que nós vamos fazer, que eu vou estar com o Ludmila, ou melhor, a Ludmila vai estar comigo, ou eu vou estar com ela, não interessa. Vamos estar aí presencialmente, em 7 lugares, creio eu, numa sequência do seguinte: primeiro, não é simulação, uma formação presencial. Portanto, vamos estar em contexto de dois grandes paradigmas, instrução e aprendizagem, em que eu vou ser tutor e vamos também receber pessoas da região próxima, do lugar onde nós estivermos, para partilhar isso. Ou seja, nós começamos, por exemplo, às 4 da tarde, 5 da tarde, o que for. O trabalho de tutoria, o trabalho de aprendizagem. E as pessoas vão chegando e vão observando.
E depois de terminarmos essa componente formativa, 1 hora, por exemplo, por volta das 5h30, 6, aí promovemos um debate em torno daquilo que as pessoas viram, em torno daquilo que as pessoas escutaram, onde nós iremos dizer que em Portugal, passados 50 anos, finalmente vai acontecer educação. É isto que nós vamos dizer. É um recado. Com todo mundo, toda a gente que estiver próximo do slogan. Vão ser 2 horas, 2h30, deliciosas. Agora, só faltam 4 minutos, vou... o Bruno chegou. O Bruno faz hoje, 30, não é, Bruno? 30 anos? 38, Zé. 38. 38. Vai Então, podemos cantar os parabéns? Eu não sei. O português é diferente do brasileiro, os parabéns, mas é muito semelhante. Obrigado, gente. Então, pode ter 3 vozes. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, Muitos muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Seja calma. Para o Menino Bruno, Claro, pelo menos aí estamos unidos. Obrigado, gente. Pois é, Bruno. 38, quem me dera. Estou com o dobro. Mas é. Ok, então, Bruno, queres dizer? Zé, só queria complementar uma belezura. Então, gente, eu e a Francis fechou a câmera, né, para poder, que a gente mora aqui na Rocinha, né? E aí a gente sabe que a comunidade Rocinha é uma comunidade conflagrada, não tem como subir com a câmera aberta, né? Com o telefone em riste, né? Enfim. E aí a gente subindo, né? Foi a nossa amiga que falou primeiramente, que eu esqueci o nome dela. A Isa perguntou a ela o que precisaria um tutor aprender. Eu acho que primeiro o tutor escutar, né? Coisa que a gente escutou hoje aqui na Rocinha. Subindo aqui, aí tinha um pessoal com uma caixinha de gatos, né? E no processo de ensino humanizado, a questão dos animais é muito importante para os tutorandos aprenderem essa importância, né? E aí uma criança perguntou: moça, você gosta de gato? Primeira questão, para tentar ver se a Francis gostava antes de oferecer o gato. Ela falou: sim, eu gosto de gato. Ela falou: então leva um. Ela falou: eu não posso, eu gosto, mas eu não posso. Mas é pequenininho, ou seja, a questão do interesse, a questão do espaço. Ela tentou convencer a Francis numa questão de sagacidade mesmo da comunidade, né? E aí a gente falou: não pode, não, só um, por favor, leva só um. E é uma contrapartida, né, que os adultos não compreendem as crianças. E tinha um adulto um pouco mais assim, falou assim: olha, as crianças estão brincando com os gatos, daqui a pouco os gatos estão espalhados por aí. Ou seja, não entendeu que as crianças estão tentando fazer uma ótima ação para a comunidade. Doar os gatos até por uma questão de controle de zoonoses. Então, E mais importante do que querer doar, né, Bruno? Eles estavam preocupados em doar para alguém que gostasse dos bichos e que pudessem cuidar. Então a gente achou muito interessante, foi bem na hora que o Zé estava falando com a Thaís, né? Acho que é a Thaís. E é isso, muitas vezes a gente não ouve, né? E isso dificulta muito o nosso processo, tanto de aprendizagem quanto de ensino, né? inclusive foi uma cartinha sua, Zé, né? Que é a imagenzinha dos alunos apenas com o ouvido e a professora apenas com a boca. Então, temos que escutar mais as crianças do que dar respostas. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Francis. É a escutatória de que falava o Rubem Alves. Escutar, dialogar, propor. Vai correr tudo bem. Então, são 11 horas no Brasil. Eu não sei se têm paciência para ouvir 3, 4 minutos daquilo que eu tenho como historinha para completar. Se quiseres, se ninguém se opuser, sociocraticamente o velhinho vai contar a historinha. Se
Alguém se opuser, logicamente que eu não irei contar. Então, se alguém não quiser, que se manifeste ou que se cale para sempre, como diz o outro. Pronto. Então eu vou contar a historinha muito rápida. E como hoje esteve mais centrado em Portugal, apesar de termos aqui o Bruno e a Francis subindo a Rocinha, acho que Portugal sabe o que é a Rocinha, foi exatamente perto da Rocinha que isto aconteceu. E para quem já escutou, peço desculpa de ter. Eu estava a conversar com uns jovens dos seus 15 a 16, 17 anos. E no meio da conversa, eles falaram o seguinte: na minha comunidade, eu imediatamente sou um viciado em perguntas. Perguntei: comunidade ou favela? Aí o jovem disse: não, comunidade. Voltei à pergunta: mas porquê? Porque favela é feio. E aí eu perguntei: porquê que favela é feio? Estão a ver o jogo de perguntas? E ele disse: não sei. Então tu achas que é feio, mas não sabes. Então vou fazer outra pergunta. Qual foi a primeira favela criada no Brasil? Ele olhou para mim, ficou calado, eu disse: vão procurar. Ele saiu. Passados uns minutos, aparece-me com o mapa do Rio de Janeiro e diz: foi aqui, no Morro da Providência. Eu disse: sim, senhor, foi no Morro da Providência, a primeira favela. Foi. Ok. Quem foi que criou a primeira favela? Eles saíram, foram procurar. Aí já eram 7 curiosos. Voltaram com o mapa e disseram: foram militares. Eu disse: militares? Que militares eram esses? Eles foram, voltaram. Eles vinham da Guerra de Canudos. Pergunta seguinte: o que foi a Guerra de Canudos? Eles foram, voltaram. E havia um senhor chamado Conselheiro. E eu disse: quem foi António Conselheiro? Eles foram, voltaram. Ele era professor. Ele criava capelas, reconstruía igrejas, era professor de português, francês e latim. E eu perguntei, fui perguntando, não vou agora entrar em pormenores, mas fui um pouco atrás e perguntei: mas quem foi que quis destruir Canudos? E eles vieram com a resposta: foi um senhor chamado Floriano Peixoto. Eu disse: e quem era esse Floriano Peixoto? Então lá fomos nós, não vou agora repetir, foi cerca de 1 hora de pergunta e resposta, em que eles aprenderam dezenas de conteúdos, pesquisando, que estão na base nacional curricular comum, na história, na geografia, na ciência, tem tudo isso. Eles foram para a Guerra de Canudos, eles foram para o Padre Vieira, eles foram para a Guerra do Paraguai, eles perceberam o que Condador fez no Paraguai, eles foram à Inquisição, eles foram para a Inglaterra, porque, vocês não imaginam o que aconteceu. Até que chegou ao fim de cerca de 1 hora de diálogo e construção de conhecimento, e eu lhes perguntei: e então, comunidade ou favela? E um deles disse: olha, o nosso professor de filosofia e o de sociologia, eles dizem que deve haver algum motivo para se chamar favela. Eu disse: e o que é que eles dizem? Um deles disse que favela é uma planta que existe muita abundância em Vaza Barris, ou Monte Belo, onde é Canudos. Eu disse: sim, e o que é que tem a ver com isso? Ele: é que é uma planta que resiste ao calor mais tórrido do dia e ao frio mais intenso da região. E eu disse: do sertão, não é? Eu disse: e então, por que é que se chama favela? A favela. É que essa planta representa resiliência, dignidade. Eu perguntei: e onde é que vós morais? Na favela. Então, há todo um sentido das coisas e há a dignidade da favela. E há o direito de chamar comunidade, porque ela é uma comunidade, mas é uma favela. É essa planta que dá um óleo extremamente importante neste momento, mas não vou falar disso, porque foram coisas que eles depois descobriram no ensino médio brasileiro. Ficar em paz. Eu não vou deixar a tarefa para casa, vou apenas pedir que coloqueis na vossa sala de aula virtual as evidências de aprendizagem. A análise do projeto,
princípio da Carta de Princípios, o princípio, ainda vai ser a proposta de termo de autonomia, etc, etc. E registros de autoria, porque a partir do próximo dia vem aí surpresa. Ficai bem, boa Páscoa para todos, que seja mesmo de ressurreição. Que seja. Que assim Tchau, seja. tchau, gente. Fica com Deus. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Obrigada. Páscoa, gente. Boa Páscoa para todos. Para vocês, gente. Abraço. Abraços. Sucesso aí, um Sempre. abraço grande. Boa Páscoa. E ninguém vai embora. Tchau.